Olá pessoal, hoje eu vou resolver o problema 8 do capítulo 4 da oitava edição do livro de Fundamentos de Física 1 do Halliday. O enunciado é este aqui. Um avião voa 483 km a leste da cidade A para a cidade B em 45 minutos e depois 966 km para o sul da cidade B para uma cidade C em 1h30. Para a viagem inteira, determine o módulo e a direção do deslocamento do avião, o módulo e a direção da velocidade média e a velocidade escalar média. Bom, novamente, como eu já fiz em outros vídeos, eu vou dividir em 3 etapas a solução deste problema. Na primeira etapa, eu vou determinar o módulo e a direção do deslocamento do avião, tá certo? E depois eu faço as outras. Então, vamos ver como ficou a modelagem aqui do problema. Olha só, a cidade A eu coloquei justamente na origem do meu sistema de coordenadas. Assim, da cidade A para a cidade B, esta direção é então a direção do versor I para este meu sistema de coordenadas. Notem que eu poderia ter colocado esta minha origem em qualquer outro ponto, tá certo? Poderia ter colocado aqui, por exemplo. Aí eu teria que descrever a posição da cidade A com relação a esta origem, descrever a posição da cidade B, mas quando eu fizesse a diferença entre as posições, que é justamente o deslocamento, eu obteria um vetor equivalente a este, só que começando na origem do outro sistema. Como eu posso colocar minha origem em qualquer lugar, eu escolhi colocar justamente na cidade A, tá certo? Mas isso daqui eu poderia ter colocado em qualquer lugar. Coloquei na cidade A só para facilitar a visualização, ok? Tá bom então. Então eu tenho que a direção determinada por A e B é a direção do versor I, a direção determinada por B e C, a C então é a do versor J, tá certo? Ou seja, A é a origem, a leste de A está a direção do versor I com o mesmo sentido, e o sentido do versor J é ao norte de A, ok? Assim, fica fácil determinar qual é o vetor de deslocamento. Por quê? O vetor de deslocamento, neste caso, ele é uma soma de dois deslocamentos. Você estava na posição A, se deslocou até a posição B, tem um primeiro deslocamento. Depois da posição B, se deslocou para a posição C, outro deslocamento, certo? Este primeiro deslocamento você faria posição final menos posição inicial e obteria então 483 vezes o versor I, porque é 483 menos 0, 0 menos 0, 483 vezes o versor I. Para fazer esse deslocamento, eu tenho posição final, que é a posição C, menos posição inicial, que é a posição B. Como a componente x é igual, quando eu faço a diferença, essa componente x se anula. Então fica 483 menos 483, 0. Menos 966 menos 0, fica menos 966. Ou seja, sempre que eu faço o deslocamento, eu encontro um vetor equivalente a este, porém com ponto inicial na origem. Olha só quem é esse vetor. 0 menos 966. 0i menos 966j, que é justamente este deslocamento aqui. Assim, o deslocamento total é a soma dos dois deslocamentos. Então eu vou somar o primeiro deslocamento mais o segundo e vou obter esse deslocamento, o vetor de deslocamento que eu coloquei aqui em azul, cujo ponto final seria 483 menos 666. Tá certo? Neste próximo slide eu comento um pouquinho melhor
E nós determinamos então também o módulo do deslocamento do avião. Como eu já tinha dito, o vetor de deslocamento de A a B é 483i. O deslocamento de B a C, menos 966j. O deslocamento total é a soma dos dois deslocamentos. Então, o deslocamento de A a C seria a soma do deslocamento de A até B, mais de B até C, resultando então no vetor 483i menos 966j. Assim, o módulo do deslocamento do avião fica determinado por essa fórmula, que é raiz quadrada da soma dos quadrados de cada componente. Então, componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado, soma as duas e extrai a raiz. Vou obter então algo próximo de 1080. Quando você faz essa conta na calculadora, você vai obter 1080,02 e alguma coisa lá. Nós vamos dar a resposta com 3 dígitos significativos, ou seja, 1,08 vezes 10 ao cubo. Aqui, no livro do Halliday, ele faz uma observação, que ele usa esse símbolo de igual para querer dizer também aproximadamente. É uma coisa que eu não sou formado em física, sou formado em matemática. É uma coisa que, para muitas pessoas que estudam matemática, é uma coisa difícil de se entender, porque para a gente este símbolo significa igual e igual significa igual, não significa aproximadamente, certo? Porém, como não existe uma maneira precisa de se medir as coisas, ele teria que colocar aproximadamente em todos os lugares. Aí, para evitar isso, ele usa simplesmente o símbolo de igual. Mas lembrando que esse símbolo de igual, ele na verdade significa aproximadamente. Então o módulo ele é aproximadamente 1080. Existe um erro neste valor. Porém, o erro ele é, como aqui está dando em quilômetros, o erro então ele é de meio quilômetro no máximo. Ou seja, o deslocamento de A até C é algo em torno de 1080. Mas a variação seria de 1079,5 km a 1080,5 km. É algo entre estes dois valores. Tá certo? Beleza, então. Então, para se determinar a direção deste vetor de deslocamento, basta então calcular o arco tangente da componente y sobre a componente x. Isso vai me dar então um ângulo, e este ângulo determina uma direção. O ângulo que a gente obtém aqui é menos 63,4 graus. Lembra que este ângulo é sempre medido com relação ao eixo x. Então, quando eu escolho o meu sistema de coordenadas, eu posiciono a origem, eu vou ter um eixo x. Esse ângulo é sempre medido a partir do eixo x. Como tem menos, está querendo me dizer que é no sentido horário. Então é 63,4 graus no sentido horário. Porque o sentido anti-horário é o que a gente considera como sendo o ângulo positivo. Tá certo? Bom, aqui no próximo slide eu explico melhor isso daí. Notem que aqui eu coloquei em vermelho para dizer então que eu estou indo no sentido horário. E aqui verde no sentido anti-horário. A resposta poderia ser: a direção é a direção determinada pelo ângulo 296,6 graus. Ou a direção é a direção determinada pelo ângulo menos 63,4 graus. Está me dando a mesma direção, porque as duas estão sendo contadas a partir do eixo x. Menos 63,4 graus a partir do eixo x, ou 296,6 graus a partir do eixo x. Ok? Beleza. Acho que
Isso daqui ficou claro. Novamente também, este ângulo, quando você faz o cálculo na calculadora, você procura aqui o arco tangente de 2, a resposta não vai ser 63,4. Não vai ser, vai ser 63, alguma coisa. Então, você deveria colocar aproximadamente. Porém, como eu já ressaltei, devido aos grandes dificuldades de se fazer medida, encara-se esse símbolo aqui no livro do Halliday como sendo aproximadamente, certo? Então, é aproximadamente, mas nós utilizamos o símbolo de igual. Seguindo aqui para o próximo slide, estou interessado agora em resolver os itens C e D. Agora eu vou começar a falar de velocidade média. Então eu vou determinar o módulo e a direção da velocidade média do deslocamento. Tá certo? Então olha só. Quando eu falo de módulo e direção da velocidade média, é com relação ao deslocamento. Então eu tenho aqui um primeiro ΔT, que é o tempo em que se levou para ir da cidade A à cidade B, e o tempo que se levou para ir da cidade B até a cidade C. O ΔT total, que é o tempo total da viagem, seria então a soma dos dois ΔT, dos dois ΔT, beleza? E o módulo do deslocamento, então ele vai fazer o que? Vai me ajudar a determinar o módulo da velocidade. Porque o módulo da velocidade média seria o módulo do deslocamento dividido pelo ΔT total. Como eu já calculei o módulo do vetor deslocamento, basta então eu dividir aquele valor que eu calculei, que foi de 1080. Está aqui, ó. Basta eu dividir este valor pelo meu ΔT total, que é de 2,25 horas, certo? Note que eu tive que fazer uma transformação. O problema me deu este primeiro período de tempo aqui como 45 minutos. Eu tive que transformar para hora para poder somar com este segundo período que foi dado em horas. 45 minutos equivale a 0,75 horas. Somando os dois períodos eu obtenho 2,25 horas. Bom, então o cálculo do módulo do vetor velocidade média é simples, é uma continha de dividir módulo do deslocamento sobre o ΔT total. Eu poderia, e chego aqui então na resposta 480 km por hora. Eu poderia também determinar qual é esse vetor velocidade média. Este vetor velocidade média, ele é um múltiplo do vetor deslocamento. Sendo um múltiplo do vetor deslocamento, os dois têm a mesma direção. Assim, eu já respondo o item D. A direção é determinada pelo mesmo ângulo, menos 63,4 graus contados a partir do eixo X. Mas por que eu fiz este cálculo aqui? Para mais uma vez ressaltar uma diferença que existe de notação em livros de matemática e em livros de física. Eu vou tentar seguir ao máximo a notação que eu sempre utilizei em livros de matemática, que é o seguinte: a operação vetor dividido por número é uma operação que não está... essa notação de vetor sobre número não é usual. Porque quando você define um espaço vetorial, você tem duas operações. Uma é a soma entre os vetores e a outra é o produto de um número pelo vetor. E este produto do número pelo vetor, ele é definido da seguinte forma: você multiplica cada componente do vetor por este número. Então esse produto não é um produto usual, é um produto entre número e vetor.
Então a notação que se usa em matemática é sempre número vezes vetor, número vezes vetor, nunca vetor dividido por número. Então aqui, ó, quem é 1 sobre o ΔT? É 1 sobre 2,25 vezes este vetor. Esta operação é definida como a primeira componente multiplicada por 1 sobre o ΔT, que está aqui, e 1 sobre ΔT multiplicado pela segunda componente. E olha como que eu vou escrever. Vou escrever este número vezes o versor i, menos este número vezes o versor j. Resultado, número vezes vetor, menos número vezes vetor. Sempre vou utilizar este tipo de notação, que é uma notação utilizada em livros de matemática, tá certo? Porém, no livro do Halliday, ele faz um abuso de notação também para que você possa ter uma analogia quando se trata de movimentos unidimensionais. Neste caso, o meu movimento aqui, ele não é unidimensional, tá certo? Eu fiz dois tipos de movimento. Porém, eu posso utilizar uma notação semelhante à de movimento unidimensional, que seria ΔR sobre ΔT. Só que quando é unidimensional, esse ΔR ele vai ser simplesmente um número, não um vetor. Então, como é número sobre número, a notação estaria correta. Agora, como aqui é vetor, para se fazer analogia com o caso unidimensional, neste livro e na maioria deles, usa-se vetor sobre número. Usa-se vetor sobre número como notação, colocando então ΔR sobre ΔT. Ok? Bom, acho que era mais isso que eu queria chamar a atenção, dessas diferenças de notações e desse abuso de notação que é feito aqui para resolver essas questões. O cálculo foi bem simples, então o objetivo desse vídeo foi mais destacar essas diferenças que eu estou aprendendo ainda. Olha só, para responder o item E, que é a velocidade escalar média, o que nós precisamos? Precisamos da distância total percorrida. Então, esse V índice médio aqui, que é de velocidade média, é a minha velocidade média escalar. Essa velocidade média escalar, a maneira de se calcular ela é esta. É a distância total dividido pelo tempo total. Bom, a distância total aqui é fácil, porque eu tive a distância entre a cidade A até a cidade B é 483 km, da cidade B à cidade C 966. A distância total percorrida é a soma dessas duas distâncias. Divido pela distância total pelo tempo total e obtenho então 644 km por hora, que seria então a minha velocidade escalar média. E aí a gente conclui então este problema aqui. Espero que todos tenham gostado do vídeo e que assistam os próximos. Mas eu queria dizer mais uma vez, eu não sou professor de física, sou formado em matemática. Então, as minhas soluções, eu sempre vou colocar uma visão matemática do problema. Vou modelar o problema e resolver utilizando mais o conhecimento matemático que eu tenho. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado por assistir esse vídeo.